Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana estamos falando sobre a cura. E você viu que, na verdade, a questão da cura ela não tem a ver apenas com as questões relacionadas à saúde e outras coisas parecidas. Mas ela tem a ver com a cura dos nossos grandes erros e na verdade, das incapacidades que a gente tem de avaliar as coisas de uma maneira correta e achar que não tem jeito. Então, essa semana a gente foi vendo que a cura existe. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, certo? Mas ainda é errado. Então, nós vamos ver como é que as coisas ainda podem ser certas e erradas. Por quê? Porque precisamos identificar isso e vai ajudar a gente a fazer aquilo que realmente agrada a Deus e vai transformando a nossa vida para que a gente seja realmente um agente da graça de Deus sempre. Tá bom? Nosso texto, 1 Samuel capítulo 15, nos versos de 20 a 23, eu vou ler para todos nós aqui. Então, disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelho e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. O que está acontecendo é que Samuel está dando a sua desculpa, porque a ordem de Deus é para que todos aqueles que fossem encontrados naquela cidade, inclusive o rei dos amalequitas, fossem mortos. E junto com vaca, com boi, com a ovelha, com o que fosse, naquele dia nada seria poupado. Mas Samuel começa então a justificar a razão por ele ter feito algumas concessões, que foi as ovelhas, as vacas e o grande rei Agag, né, dos amalequitas. E aí Samuel está respondendo às desculpas pseudo espirituais de Samuel, de Saul. E Samuel diz, Deus diz através de Samuel: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Quando você estiver pensando sobre isso, lembre disso. Faz sentido? Não. Porque às vezes a gente está pensando em fazer sacrifícios em grandes, não sei o que e tal, e ficar 2 dias sem comer, fazendo sacrifício para, digamos assim, forçar. Não é forçar, é claro que não. Né? Você quer santificar a sua vida por conta de um motivo qualquer, então você vai fazer alguns dias sem comer. Eu acho que não é bem assim. Né? Porque o texto de Samuel aqui, Deus está dizendo aqui, será que eu gosto de sacrifícios ou que eu prefiro que você obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Isso Deus falando para Saul diante dessa situação, né? Porque a rebelião, Deus está olhando para esse pecado de concessões ou de desculpas como rebelião. É como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. Essa situação, lembra, é de Saul diante dessa situação, que não é muito diferente do que você e eu podemos enfrentar na vida. Bom, primeiro ponto aqui é que eu posso fazer certo, mas ainda errado. Pastor, mas que conversa é essa, Dilma? Não, calma lá, eu vou explicar. A moralidade, e esse é o ponto que nós vamos tratar aqui agora, é um dos tópicos mais mal entendidos dos nossos dias. E isso acontece por várias razões. Uma das primeiras é que a cultura, de maneira geral, ela abandona a ideia da verdade absoluta. O que é verdade sempre. Guarda isso aí se você vai usar.
Agora, jogue a verdade absoluta pela janela e não há motivo de chamar algo de certo ou errado, porque tudo se torna relativo. Eu vi alguns dias atrás um homem que colocou a própria filha de 3, 4 anos para fazer filmes pornográficos. Tá? Desculpa falar isso, mas isso é algo que está na mídia. E aí, perguntado para ele sobre isso, ele falou: olha, vocês estão sendo aí achando que está errado, daqui a algum tempo isso vai ser certo e ninguém vai falar mais nada. Rapaz, será? Mas por quê? Como não tem nada que é absoluto, qualquer verdade pode se tornar mentira e qualquer mentira pode se tornar verdade. Há algumas coisas que são inerentemente erradas e nada poderá mudar isso. Quer dizer, mentir, assassinar, roubar, coisas assim, né? Fazer o certo é o mais complicado, é um pouquinho mais complicado. Né? Fazer errado, você fez errado, acabou. Mas fazer o certo também não é tão simples assim. Porque há mais coisas que consideremos em fazer o certo do que a ação em si. E a gente deve pesar vários fatores. Né? Todos têm que estar certos antes de dizer que fizemos o certo. Resumindo aqui, às vezes é possível fazer algo que em outras situações seria bom em direito, mas ainda acabar errado. O que seriam questões morais? Deixa eu definir aqui para a gente caminhar. São as decisões que o ser humano, no exercício da sua liberdade, toma sobre o que deve fazer ou não para manter o bem-estar social. Entendeu? Não tem muito a ver comigo, somente comigo, mas com a sociedade e a vida em comum. Isso são questões morais. Eu quero dar 3 exemplos sobre isso. Primeiro, eu posso fazer a coisa certa, mas pelo motivo errado, assim como o meu amigo, o nosso amigo Saul fez. Né? Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre uma pessoa que Jesus o confronta e ele diz que não pode dar o dinheiro para ajudar o pai e a mãe, porque ele já tinha prometido dar para a igreja. Quer dizer, é errado para a igreja? Não. Mas fizeram coisas boas com más intenções para fugir da responsabilidade de cuidar dos pais. Eles se comprometem a ajudar a igreja e isso não fica tão claro se aquilo que seria devido para ajudar os pais acaba sendo usado na questão da igreja. Coisa certa, motivo errado. Segundo, fazer a coisa certa, mas da maneira errada. Por quê? É importante fazer a coisa certa de tal maneira que a bondade da obra em si ela não perca o significado. Né? Por exemplo, eu posso pregar o evangelho de uma maneira correta, necessária, mas bruta, ignorante. A boa nova deve trazer alegria para quem ouve e não colocar a pessoa numa situação onde ela... Não, você vai para o inferno porque você bebeu. Sei lá. Não, do jeito errado. Né? A bebida pode trazer consequências atuais, né, para as pessoas que bebem agora, neste momento. A gente vê aí pessoas que fazem acidentes graves, matam, morrem no trânsito e outras coisas mais. Né? Devemos falar a verdade? Claro, mas a verdade em amor, não por maldade ou má vontade. Terceiro, que eu posso chegar à conclusão certa, mas pelos motivos errados. Por que é errado mentir? Então, se eu for perguntar para qualquer pessoa que não conhece a palavra, ele vai dizer assim, é que magoa as pessoas. É uma resposta típica. A ideia de que as coisas não devem ser feitas, não porque são moralmente erradas, mas porque têm efeitos desagradáveis. É errado porque não funciona bem na sociedade. Eu imagino que se você tem esse tipo de pensamento, agora, se alguém achar uma maneira de tornar a mentira boa, então seria aceitável mentir. Irmão, querido,
É errado mentir. Mas o fato de ser errado, ah, o fato de ser ruim ou mal para os outros, esse motivo é errado. Sabe por quê? Porque é errado mentir, porque Deus disse que é errado. É errado porque a língua mentirosa fala de um coração decepcionante e malicioso, que é motivado pelo mal. A mentira é má, e é isso que ela é. E é isso que é errado. O fato de ser prejudicial aos outros apenas acrescenta. Ou é um produto maior da sua maldade. Conclusão. Faça o certo, do jeito certo, pelas razões certas. Que Deus te abençoe. Que esse dia seja o dia de fazer o certo, do jeito certo, pelas razões certas. Em nome de Jesus. Amém.